Serata era um tolo sem esperança enviado a um dormitório de desajustados por quebrar as regras da escola. No entanto, ao ser forçado a cuidar da nova garota, ele lentamente se apaixona e tenta conquistá-la. Enquanto Serata consertava a placa do dormitório, duas garotas fofocavam sobre o notório lar de esquisitos, o que o lembrou de que precisava sair dali o mais rápido possível. Mais tarde, na escola, Serata foi à sala dos funcionários ver Chihiro, a diretora virgem de 40 anos. A mulher lhe deu uma foto de sua prima mais nova, Mashiro, e pediu que ele fosse buscá-la na estação de trem. Quando ele reclamou que não era um Uber, ela apenas deu um tapinha em sua cabeça para calá-lo. Então, após a escola, Sarada foi à estação e, enquanto esperava, notou uma linda garota sentada sob uma cerejeira sem conseguir evitar. Ele continuou a encará-la até perceber que era a garota que deveria buscar. Chocado por ela parecer bem mais velha que na foto, ele se apresentou e a informou que Chihiro o havia enviado para buscá-la. Quando chegaram ao dormitório mais tarde, a excessivamente excêntrica Masaki deu as boas-vindas a Mashiro com um mini banquete. Também presente estava Jin, o playboy certificado do dormitório. E o único colega de casa ausente era o nerd recluso, Ryunosuke. E enquanto comiam, Chihiro os informou que Mashiro estava se transferindo para a escola deles como estudante de arte. Masaki e Jin então começaram a incomodá-la, então Sarada os repreendeu para deixá-la em paz. No dia seguinte, quando Sarada estava prestes a sair para a escola, Chihiro o encarregou de Mashiro. Então ele subiu ao quarto dela para acordá-la. Quando Mashiro não respondeu às suas batidas, ele entrou no quarto e ficou chocado ao encontrar roupas por toda a parte. Enquanto se perguntava o que havia acontecido, ele avistou o computador de Mashiro e viu que ela estava trabalhando em um mangá. Enquanto olhava, notou algo se movendo debaixo da mesa e percebeu que era Mashiro dormindo sob pilhas de roupas. Ele então a acordou e pediu para se arrumar para a escola. Enquanto ela saía engatinhando de debaixo da mesa, Sarada ficou chocado porque ela estava com pouquíssima roupa. Ele imediatamente virou-se por cortesia e implorou para ela colocar algumas roupas. No entanto, ela vestiu a camisa pela metade e estava pronta para sair sem calças até que ele a ajudou a escolher a roupa inteira. Depois ele também teve que lavar o rosto dela e arrumar o cabelo, enquanto ele se sentava, pensando por que ela não conseguia fazer coisas básicas sozinha. No entanto, quando ela saiu do banheiro com a camisa encharcada, ele se perguntou se o que diziam sobre loiras era verdade. Ele então limpou a bagunça que ela havia feito enquanto ela trocava de roupa. E assim que ambos terminaram, ele a pegou e correu para a escola. Naquela noite, Sarada convocou uma reunião de emergência para discutir os cuidados com Mashiro, e acabou sendo encarregado dela permanentemente. Na manhã seguinte, enquanto Sarada falava com Masaki sobre não gostar de sua nova posição, Mashiro apareceu vestindo apenas uma camisa. Chocado, Sarada questionou sua escolha de vestimenta, e ela lhe disse que Masaki havia dito que gostava quando as garotas não usavam roupa íntima. Masaki estava orgulhosa de Mashiro ter seguido seu conselho, mas Sarada disse a ela para parar de espalhar seus ideais degenerados. Mais tarde, eles pararam na loja de conveniência, e assim que Sarada percebeu que estava sem dinheiro, notou que Mashiro já estava comendo um pãozinho. Assim que começou a repreendê-la, avistou sua amiga Oyama, que estava saindo do turno, e a chamou. A caminho da escola, Sarada apresentou oficialmente Mashiro e Oyama uma à outra. No entanto, Mashiro disse a Oyama que Sarada era o primeiro garoto com quem ela estivera, fazendo a garota assumir que eles tinham tido relações. Durante o intervalo para o almoço, sua outra amiga, Miyahara, mostrou-lhe a edição da revista com uma entrevista de Jin e Masaki sobre o anime que fizeram juntos, lembrando Sarada que ele não tinha talento. Nesse momento, Mashiro veio procurá-lo para dizer que iria para casa sozinha depois da escola. Então ele pediu para ela ter cuidado. Assim que ela saiu, Miyahara se aproximou de Sarada, querendo saber qual era o relacionamento dele com a vilã da turma A. Sarada garantiu a ele que não havia nada entre eles, e quando se libertou do aperto de Miyahara, notou Oyama lhe dando um olhar feio. Após a escola, Mashiro saiu com uma mulher chamada Ayano, e a caminho de casa mais tarde, passou no local de trabalho de Oyama para esclarecer as coisas com ela. Mais tarde, enquanto Sarada estava em seu quarto, Mashiro entrou e pediu para ele se despir. Sarada levou alguns segundos para superar o choque, mas assim que o fez, recusou-se a fazer o que ela pediu. Mashiro então explicou que, por estar com dificuldade em desenhar o corpo masculino, sua editora, Ayano, a aconselhou a encontrar uma musa antes do prazo para o concurso de mangá que ela tinha. Ouvindo isso, Sarada concordou em ajudar e tirou as roupas. No entanto, quando ele começou a ficar excitado enquanto Mashiro o apalpava, ele se arrependeu dessa decisão. Só piorou quando ela o abraçou, mas antes que ele pudesse fazer uma besteira, ela saiu de cima dele e começou a desenhar. Quando ele tentou vestir suas roupas de volta, ela disse para não o fazer, pois iriam passar a noite em claro. Na manhã seguinte, Sarada encontrou Oyama quando ele tirou o lixo, e ela garantiu a ele que não estava mais brava. A conversa logo mudou para Mashiro, e ele disse que a dedicação dela em aperfeiçoar seu mangá o lembrou da determinação de Oyama em se tornar uma dubladora. Ouvir isso deixou Oyama tímida, então ela inventou uma desculpa para sair correndo. Quando ele voltou para dentro, notou um livro de arte na mesa, e enquanto admirava a imagem, Mashiro de repente apareceu e disse a ele que ela havia desenhado.
Enquanto ele a encarava surpreso, Jin, que acabara de entrar, pediu para ele olhar a capa do livro, o que ele fez e ficou surpreso ao ver o nome de Mashiro. Por curiosidade, ele subiu para pesquisar Mashiro na internet e ficou chocado ao descobrir que ela era uma pintora mundialmente famosa. Naquela noite, enquanto Sarada caminhava para o quarto depois de tomar banho, ele ouviu Jin falando ao telefone com um editor que acreditava ter um roteiro melhor para o próximo anime de Masaki. Quando Jin desligou, Sarada o abordou e admitiu que, após descobrir quem Mashiro era, não pôde deixar de se sentir insignificante. Afinal, ele não tinha talento ou habilidade excepcionais, e era apenas o garoto de recados de Chihiro, que colecionava gatos como cartas de Pokémon. Jin então o surpreendeu ao se oferecer para cuidar de seus gatos e de Mashiro para que ele pudesse se mudar de Sakurasu, mas Sarada permaneceu quieto. Vendo isso, Jin disse a ele que, se não se tornasse um homem e assumisse o controle de sua vida, acabaria sendo apenas um perdedor patético e fracassado. Irritado, Sarada jurou que provaria que Jin estava errado, e enquanto ia furioso para seu quarto, esbarrou em Chihiro, mas se recusou a reconhecê-la. Assim que estava em seu quarto, ele enviou um e-mail a Ryunosuke pedindo ajuda para se tornar um programador de jogos, mas desistiu no meio da conversa. No dia seguinte, na escola, ele começou a colocar cartazes para um cuidador, e então Oyama se ofereceu para ajudá-lo. Poucos momentos depois, ela voltou com Mashiro, que pediu para ele sair com ela naquele fim de semana, mas ele recusou e disse para ela convidar Jin em vez disso. Depois que Mashiro se afastou, Oyama perguntou a Sarada se era sensato deixar Mashiro sozinha com um conquistador como Jin. E Sarada disse a ela que não se importava. Quando o fim de semana chegou, uma Masaki frenética informou Sarada que Jin estava levando Mashiro para um motel. Chihiro disse a eles para pararem de fazer alarde, acrescentando que provavelmente era pesquisa para o mangá de Mashiro. Mas Sarada disse a ela que confiar em Jin com uma garota era como confiar em Luffy para guardar a cozinha. Em seguida, ele e Masaki rastrearam o telefone de Mashiro até o shopping com a ajuda de Ryunosuke e começaram a segui-los como um Sherlock e Watson de baixo orçamento. Quando Masaki tentou ir confrontá-los, Sarada a jogou contra um pilar para impedi-la. Nesse momento, Oyama, que estava em seu intervalo de trabalho, os avistou. Eles rapidamente a puxaram para se esconder com eles, e quando ela percebeu o que estavam fazendo, inventou uma desculpa para ir embora. Assim que estavam sozinhos novamente, Masaki desabafou seus sentimentos e admitiu que gostava de Jin. Mais tarde, eles seguiram Jin e Mashiro até o motel, mas Masaki foi embora porque não conseguia suportar vê-los juntos. Por outro lado, Sarada decidiu defender a honra de Mashiro e tentou socar Jin, mas levou um soco em vez disso e desmaiou. Quando ele acordou mais tarde, estava em um dos quartos com Mashiro, que o informou que Jin havia partido. Ela então começou a se despir para tomar banho, e Sarada começou a entrar em pânico. Ele também a repreendeu por vir a um motel com um cara, mas Mashiro disse que só viera porque estava fazendo pesquisa para o mangá dela. Quando ela perguntou por que ele estava lá, Sarada não soube como responder e apenas continuou a encará-la como um idiota. Mais tarde, enquanto ela estava dormindo, Sarada ligou para Jin e tentou falar com ele sobre Masaki, mas Jin admitiu que não estava pronto para encará-la. A conversa então mudou para Mashiro, e Sarada admitiu que ver o quão focada ela estava em seu mangá o fez perceber o quanto ele estava em falta. Ele disse que assumiria o controle de sua vida e a melhoraria em vez de reclamar o quanto ela era ruim. Na manhã seguinte, ele deu o primeiro passo informando Mashiro sobre seus planos de deixar Sakurasu, mas prometeu que continuaria cuidando dela até lá. Dias depois que Sarada terminou de arrumar suas coisas, ele se lembrou brevemente de como Mashiro havia se dedicado a terminar seu mangá depois que ele disse que estava se mudando. Mais tarde naquele dia, Masaki veio ao corredor para mostrar Mashiro a Sarada, porque ela estava vestida com um kimono. No entanto, em vez de elogiar Mashiro, o idiota perguntou por que ela estava vestida daquele jeito. Incapaz de suportar a estupidez dele, Masaki saiu correndo dramaticamente, então Mashiro a seguiu depois de chamá-lo de idiota. Enquanto ele tentava entender seu erro, Jin se aproximou e disse que sua falta de jeito era a razão pela qual ele seria solteiro para sempre. Ele então lhe entregou um yukata que Masaki havia preparado e explicou que ela queria que eles celebrassem o Tanabata. Infelizmente, a celebração foi interrompida por uma chuva repentina naquela noite. Enquanto Sarada secava o cabelo de Mashiro, ela recebeu uma ligação de Ayano. Depois que desligou, ela anunciou que sua inscrição para o concurso de mangá havia sido rejeitada. Sarada imediatamente tentou fazê-la se sentir melhor sobre sua primeira perda, mas ele acabou dizendo todas as coisas erradas, então ela foi embora. Percebendo seu erro, ele saiu correndo do dormitório e foi sentar no parque na chuva torrencial para refletir sobre isso. Jin mais tarde o encontrou com um guarda-chuva, e enquanto conversavam, ele admitiu que se sentiu um pouco aliviado quando ouviu o que Mashiro disse. Jin não o julgou por isso, porque ele também nutria ciúmes de Masaki, cujo novo anime havia sido bem recebido. Em vez disso, ele disse a Sarada que era normal para pessoas como ele se sentirem inferiores perto de pessoas talentosas como Masaki e Mashiro.
Quando voltaram ao dormitório, Sarada encontrou alguns livros de programação fora da porta de seu quarto. Ele mais tarde soube que eram de Ryunosuke, que afirmou que não precisava mais deles. No dia seguinte, após a escola, Ayano chegou como Dominique Toretto para buscar Sarada e levá-lo a um café. Lá, ela lhe mostrou o manuscrito de Mashiro e disse que havia sido rejeitado por causa de seu final. Enquanto Sarada o folheava, ele percebeu que ela havia escrito sobre eles. Mas em sua história, ela era quem estava deixando Sakurasu. Ayano explicou ainda que havia pedido a Mashiro para mudar o final, mas ela recusou, insistindo que era o que Sarada queria. Ouvindo isso, Sarada correu de volta para o dormitório, para o quarto de Mashiro, e enquanto estava parado do lado de fora da porta, ele desabafou seu coração. No entanto, Mashiro não respondeu, então ele entrou no quarto e a encontrou dormindo em seu computador. Quando ele se aproximou, viu que ela havia mudado o final de seu mangá e desta vez nenhum deles deixou o dormitório. Naquele momento, Ayano ligou para Mashiro, então Sarada atendeu o telefone. Ela lhe disse que se Mashiro mudasse o final do mangá, ele seria publicado. Quando ele falou sobre Mashiro, ela começou a chorar, mas admitiu que não sabia porquê. Sarada então a confortou, e assim que ele disse a ela que celebraria sua estreia, Jin e Masaki invadiram, aproveitando a presença deles. Sarada anunciou que permaneceria no dormitório e pediu desculpas por todo o alarde que havia feito sobre ir embora. Em resposta, Masaki estourou um confete para celebrar sua permanência, e depois que eles passaram um tempo com Mashiro um pouco mais, todos desceram para jantar. Semanas depois, Sarada analisou as notas dos testes de Mashiro e descobriu que ela era a definição de beleza sem cérebro. A única língua que você fala é o fracasso. Quando Jin entrou no quarto, ele implorou para que o ajudasse a dar aulas particulares para Mashiro para o exame de recuperação dela. Ele ainda estava falando quando notou Mashiro tentando trabalhar em seu storyboard de mangá, então ele o arrancou dela. Enquanto ele começava a dizer a ela o quão séria era a situação, Masaki, a Tarzan feminina, entrou no quarto pela janela, balançando. Ela então perguntou o que todos estavam fazendo, e depois que Sarada explicou a situação, ela sugeriu que Mashiro memorizasse as perguntas anteriores. Sarada não achava que Mashiro conseguiria, mas ela o chocou graças à sua memória fotográfica. Naquela noite, enquanto as garotas jogavam videogames, Sarada e Jin sentaram-se à mesa de jantar conversando, e Sarada disse a Jin que estava entrando em um concurso de design de jogos. No entanto, antes que ele pudesse entrar em detalhes, Masaki veio e o arrastou para jogar uma partida contra ela. No dia seguinte, Sarada levou Mashiro para a escola para fazer seus exames, e enquanto ele a esperava em outra sala de aula, o Yama entrou. Eles então trocaram gentilezas e conversaram sobre suas razões para estarem na escola durante as férias de verão. No entanto, a conversa foi interrompida quando o estômago de Uyama roncou, então Sarada ofereceu-lhe um pãozinho. No momento em que ela pegou, seu alarme tocou, então ela disse a Sarada que tinha que ir trabalhar. Logo depois que ela saiu, Mashiro se aproximou de Sarada e mostrou a ele que havia gabaritado seus exames. Isso o fez cair de joelhos em lamento porque nunca em 1 milhão de anos seu cérebro desatualizado funcionaria assim. No caminho de volta para o dormitório, eles passaram pelo local de trabalho de Oyama, e quando viram que ela estava prestes a desmaiar, Sarada correu para o lado dela. Eles então a levaram para um parque próximo, onde Oyama tentou convencer Sarada de que estava bem, mas ele argumentou que não estava. Quando ele a aconselhou a fazer uma pausa no trabalho, Oyama disse que não podia e revelou que seu pai a havia deserdado por querer se tornar uma dubladora. Sua falta de fundos significava que ela não podia mais pagar o aluguel. Então Sarada sugeriu que ela se mudasse para Sakurasu, já que era muito mais barato. Dias depois, ela se mudou para Sakurasu, e após uma recepção agitada por Masaki, soube do arranjo de Mashiro e Sarada. Ela imediatamente expressou seu desacordo e disse que assumiria. No entanto, ela logo percebeu que Mashiro era muito para lidar. Com o passar dos dias, ela finalmente pegou o jeito das coisas, e Sarada usou o tempo livre para trabalhar em sua proposta de jogo. Uma noite, Mashiro de repente entrou em seu quarto e subiu na cama com ele, mas Sarada entrou em pânico por razões óbvias e se mudou para o chão. De lá, ele perguntou quando a primeira edição de seu mangá seria publicada, e depois que ela lhe disse, ele perguntou se ela gostaria de comprá-lo juntos. Quando ele começou a falar sobre o quão animada ela deveria estar com sua estreia, ele percebeu que ela havia adormecido, então ele desceu para a cozinha. Surpreendentemente, ele encontrou Oyama profundamente adormecida na mesa de jantar, e quando ele tentou acordá-la, ela o socou no rosto. Quando ela percebeu o que havia feito, pediu desculpas e explicou que havia adormecido enquanto praticava para seu próximo recital. Nesse momento, ela lembrou que estava de plantão de limpeza, mas Sarada disse para ela esquecer e ir para a cama. Por alguma razão, isso irritou Oyama, então ela explodiu e ambos começaram a discutir. Quando ela tentou sair, esbarrou em Jin, que a irritou ainda mais testando suas falas nela, então ela expulsou tanto ele quanto Sarada. No dia seguinte, depois que Oyama voltou de seu ensaio de recital, ela fez o jantar e foi chamar os outros. No entanto, ela encontrou Mashiro profundamente adormecida, então ela trouxe o prato dela e pegou a camisa pendurada na parte de trás da cadeira para arrumá-la. Enquanto ela fazia isso, Mashiro desceu, então Oyama pediu para ela estender a roupa. No entanto, Mashiro notou que ela parecia cansada.
Enquanto isso, no quarto de Jin, Sarada expressou sua preocupação sobre como Oyama estava assumindo muitas coisas ao mesmo tempo. Jin explicou que era porque ela não estava acostumada a ter um sistema de apoio, mas garantiu a ele que ela mudaria eventualmente. Quando Sarada se levantou para sair, ele acidentalmente chutou um livro de exercícios da Universidade de Osaka, então ele perguntou a Jin por que ele o tinha. Jin explicou que queria frequentar uma escola de arte em Osaka e pediu a Sarada para não mencionar isso a Masaki ainda. Alguns dias depois, enquanto Sarada estava trabalhando em sua proposta, Mashiro veio dizer a ele que Oyama estava agindo estranhamente. Quando ele foi verificar como ela estava, viu que ela havia caído perto da porta e correu para o lado dela. Isso atraiu a atenção dos outros. E quando Sarada percebeu que Oyama estava doente, ele a colocou na cama e foi falar com os outros. Todos estavam preocupados com ela, mas concordaram que não seria sensato deixá-la participar de seu recital em sua condição. Mashiro foi a única que sentiu que Oyama não deveria perder o recital. Então ela implorou a eles e os fez mudar de ideia. No entanto, quando eles tentaram sair do dormitório, Chihiro apareceu, e assim que soube que Oyama estava doente, ela os proibiu de sair. Claro, eles não ouviram. E enquanto Mashiro e Sarada levavam Oyama para o táxi que esperava, Jin segurou Chihiro para impedi-la de ir atrás deles. Poucos minutos depois, eles chegaram ao local, e depois que Oyama entrou, Mashiro e Sarada esperaram do lado de fora até começar a chover. Eles imediatamente procuraram abrigo em uma loja de conveniência, e enquanto estavam lá, Sarada viu que a revista com o mangá de Mashiro estava à venda. Quando ele mostrou a ela, a garota não olhou para ele porque estava muito ocupada se preocupando com Oyama. Uma hora depois, o recital de Oyama havia terminado, mas quando ela saiu, Sarada e Mashiro ouviram uma garota a culpando pelo fracasso do grupo deles. Depois que a garota saiu correndo, Sarada se aproximou de Oyama, que desabou e começou a se culpar como a garota havia feito. Sarada disse a ela que ela havia feito o seu melhor e a aconselhou a não deixar um fracasso fazê-la duvidar de si mesma. Então ela se agarrou a ele enquanto chorava copiosamente. Na manhã seguinte, quando Oyama acordou, ela ficou surpresa ao ver Mashiro dormindo ao lado de sua cama. No entanto, quando Sarada veio com o café da manhã dela, ele encontrou Oyama conversando com seu tigre de pelúcia e ela ficou envergonhada. Depois de provocá-la um pouco, ele a alimentou com a sopa de galinha que havia trazido e disse que foi Mashiro quem implorou para que a deixassem ir ao recital. Ele ainda estava falando quando Mashiro acordou. Então Oyama agradeceu por ter falado por ela e por ter cuidado dela durante a noite. Ela também disse que estava desistindo de cuidar dela porque era demais para lidar. Mashiro não se importou e logo adormeceu novamente. Alguns dias depois, Yuko, a irmã mais nova de Sarada, de repente apareceu no dormitório e teve o azar de testemunhar Sarada escorregar e cair em Mashiro depois de pisar em uma casca de banana. Um pouco depois que ele vestiu Mashiro, Sarada ligou para seus pais para descobrir por que Yuko estava lá. Sua mãe disse a ele que era porque ela havia convencido Yuko de que ele estava muito ocupado brincando de casinha com garotas más e não queria voltar para casa. Depois que sua mãe desligou, Yuko e Mashiro se aproximaram dele para perguntar quem era a outra pessoa. Ele apresentou Yuko a Mashiro como sua irmã mais nova, mas antes que ele pudesse apresentar Mashiro a Yuko, a garota disse a Yuko que ela pertencia a Sarada. Yuko imediatamente presumiu que eles estavam naquela coisa de 50 tons de cinza, e Sarada quase surtou. Momentos depois, Oyama voltou do trabalho e veio procurar Tsurada, mas foi recebida pela visão de Yuko agarrada a ele. Percebendo que ela estava prestes a entender mal a situação, Tsurada rapidamente explicou que Yuko era sua irmã. Por outro lado, Yuko estava convencida de que Oyama era mais uma das mulheres de Tsurada e começou a tentar arrastá-lo de volta para casa. Quando entraram no corredor, ficaram surpresos ao encontrá-lo inundado, e foi então que Mashiro disse a Tsurada que o banheiro havia quebrado há pouco tempo. Naquela noite, durante o jantar, Sarada notou que Yuko tinha um grão de arroz na bochecha, então ele o removeu e comeu. Mashiro por acaso testemunhou isso e tentou recriar a cena, mas Oyama prestou atenção nela, não em Sarada, como ela esperava. Eventualmente, Jin se levantou dizendo que ia tomar um banho, mas Sarada o informou que o banheiro estava fora de serviço. No final, todos foram a uma casa de banho, e enquanto lá, Sarada e Jin ouviram Yuko falando sobre os atributos surpreendentemente grandes de Mashiro. Jin então decidiu provocar Sarada e perguntou em voz alta em qual garota ele estava pensando. Ouvindo isso, Oyama chamou Sarada, avisando-o para não guardar nenhuma imagem mental para sua sessão de meias mais tarde. Isso levou Yuko a acusar Oyama de tentar seduzir seu irmão, mas Oyama negou. Yuko então começou a reclamar que era a única com corpo de passarela, mas Jin a assegurou que um dia ela se tornaria uma embaixadora de melões, o que a deixou feliz. Dias depois, quando Serato entrou em seu quarto e descobriu que as garotas o haviam transformado em um lounge, ele perguntou a Yuko quando ela planejava voltar para casa. Ela disse que ainda não estava pronta e pediu que ele a levasse para passear para que pudesse explorar a cidade. Ouvindo isso, Mashiro e Oyama foram junto, mas Yuko passou a maior parte do tempo tentando, sem sucesso, provar a Mashiro que era a favorita de Sarada. Eventualmente foram ao templo para fazer orações,
e ao descer as escadas, Oyama tropeçou. Felizmente, Sarada a segurou, causando um breve momento constrangedor antes que os dois pulassem. Quando Surata tentou se desculpar, Oyama o interrompeu e apontou que coisa 1 e coisa 2 estavam faltando. Depois de procurá-los por algumas horas, Surata os encontrou e após pagar um vendedor irritado pela maçã do amor que Mashiro pegou dele, eles voltaram para o dormitório. No dia seguinte, quando deixaram Yuko na estação de trem, ela disse a Sarada que se candidataria à escola deles. Mais tarde naquela semana, Sarada recebeu 2 cartas, uma dos coordenadores de design de jogos informando que ele faria uma apresentação no dia 31, e a segunda, de um indivíduo desconhecido, pedia que ele os ensinasse sobre o amor, enquanto ele estava em seu quarto, tentando descobrir quem havia enviado a segunda carta. Mashiro entrou e lhe fez a mesma pergunta que a carta havia feito. Percebendo que ela era a remetente, ele se perguntou por que ela estava subitamente interessada nos assuntos de Cupido. Mashiro explicou que Ayano havia dito a ela que não poderia escrever sobre amor a menos que o entendesse, então ela esperava que ele pudesse ajudá-la. Ela também mencionou que haveria uma reunião no dia 31 para escolher sua nova serialização, já que também era o dia da apresentação de Sarada. Ele disse a ela que não poderia ajudá-la, então ela se ofereceu para ajudá-lo com sua apresentação. Assim que ele a assegurou de que poderia fazer isso sozinho, Oyama entrou e repreendeu Mashiro por estar no quarto de Sarada sem calças. Mashiro não viu o que havia de errado, então Oyama disse a ela que os perdedores virgens como Sarada geralmente ficavam muito excitados ao ver pele exposta. Ela então tentou puxar Mashiro para fora do quarto, mas ela recusou, dizendo que ainda não havia aprendido sobre o amor. Claro, Oyama presumiu que era o tipo sujo de amor, mas Tsurada rapidamente explicou que era aquele que envolvia o coração. Ainda assim, Oyama insistiu que Mashiro saísse do quarto, pois sua presença era uma distração. Tsurada te assegurou de que não era, mas ele foi subitamente interrompido quando aquela aspirante a Homem-Aranha chamada Masaki entrou no quarto pela janela novamente depois que ela colidiu com Sarada. Ele expulsou as 3 garotas e então enviou uma mensagem a Ryunosuke pedindo conselhos sobre sua apresentação. Ryunosuke apenas disse a ele para praticar na frente dos outros, então foi isso que ele fez. Nos dias seguintes, ele trabalhou em sua apresentação sem parar, e também fez mais apresentações simuladas. Quando o dia da apresentação finalmente chegou, Mashiro lhe deu um amuleto da sorte, que ela havia comprado no dia anterior. Então ele a agradeceu e partiu. No entanto, quando chegou ao local, estava um poço de nervos e acabou gaguejando como um tolo cada vez que lhe faziam uma pergunta. Rejeitado. Então ele voltou para o dormitório, um garoto triste, e sentou-se do lado de fora, chorando até que Mashiro o encontrou. Ele a assegurou de que estava bem, e quando soube que seu novo mangá seria serializado, sentiu-se ainda pior do que antes. Sem que ele soubesse, Oyama havia escutado sua conversa com Mashiro e sabia que ele havia falhado. Então, quando ele subiu para o quarto, ela foi informar Jin e Misaki sobre isso. Os dois então decidiram que ele precisava de um pouco de ânimo. Então Misaki invadiu o quarto de Sarada com uma caixa cheia de maiôs, porque a atividade escolhida era nadar. Quando Jin e Oyama chegaram, Jin pediu a Oyama para escolher um maiô para si mesma. A garota estava relutante porque não achava que uma festa na piscina era o que Sarada precisava. No entanto, ele disse a ela que não se importava, então ela cedeu. Como era tarde da noite e todas as piscinas estavam fechadas, eles se esgueiraram para a piscina da escola. Depois de brincar um pouco, fizeram uma pausa para comer um hot pot, mas nunca chegaram a isso porque um segurança apareceu. Eles conseguiram despistar o homem, e enquanto corriam para casa, fogos de artifício explodiram no céu. Tsurada então disse a Oyama que ele enviaria outra proposta porque não era de desistir. Na semana seguinte, Tsurada acordou e descobriu que Masaki e Mashiro haviam grafitado todo o seu quarto com personagens de um anime em que Masaki estava trabalhando. Quando ele lhes disse para saírem para que ele pudesse se arrumar para a escola, Misaki revelou que havia tirado as pilhas do despertador, então ele gritou de frustração. Naquela noite, durante o jantar, uma convidada inesperada chamada Hida apareceu no dormitório para ver Mashiro e disse a ela que havia vindo para levá-la de volta para a Inglaterra. Ela disse que o futuro de Mashiro estava na pintura, não no mangá, mas Mashiro discordou. Quando ela continuou insistindo para que Mashiro voltasse com ela, Mashiro a expulsou do dormitório, mas Serata a trouxe de volta para dentro para que ela não morresse de frio. No entanto, enquanto ela tomava banho, ele não pôde deixar de se perguntar se havia feito a escolha certa, já que Mashiro não a queria ali. Nesse momento, ela voltou vestindo uma toalha. Então, para evitar que seu cajado esquentasse, ele enfiou a camisa de Mashiro nas mãos dela. Assim que ela se vestiu, olhou ao redor do quarto e afirmou com confiança que Mashiro havia desenhado metade dos desenhos em sua parede. Sarada ficou surpreso que ela pudesse dizer apenas olhando, então ela explicou que estava muito familiarizada com o estilo de arte de Mashiro porque elas estudaram arte juntas. No entanto, enquanto Mashiro se tornou a Picasso de sua geração, ela largou a pintura por razões pessoais. Por curiosidade, Sarada perguntou como Mashiro havia sido na Inglaterra, e Rita disse a ele que Mashiro era uma pessoa avassaladora.
Ela avisou que se ele permanecesse ao lado de Mashiro, acabaria quebrado, assim como ela. Suas palavras deixaram Sarada pensativo. Então ele passou a noite pensando nelas e em Mashiro antes de adormecer. Quando acordou na manhã seguinte, encontrou Rita em cima dele. E antes que pudesse tirá-la, o Yama entrou no quarto. Ela imediatamente presumiu que ele estava fazendo coisas cultas, e se recusou a ouvir quando ele tentou explicar o que havia acontecido. Suas vozes logo atraíram os outros, e enquanto todos expressavam suas opiniões sobre a situação, Ryunosuke saiu de seu quarto para dizer-lhes para calarem a boca. Todos ficaram surpresos ao vê-lo, e como Mashiro e Sarada nunca o tinham visto antes. Ele fez uma apresentação formal. Mesmo na aula, todos olhavam para ele como se fosse um alienígena, mas ele não se importava e continuava fazendo o que estava fazendo. Quando o professor começou a reclamar da falta de foco de Ryuna, o Yama escreveu uma mensagem, perguntando a Tsurada se ele estava de acordo com a partida de Mashiro. Tsurada não respondeu, mas a pergunta continuou o incomodando pelo resto do dia. Depois da escola, ele encontrou Mashiro no dormitório, mas a garota não falava com ele e o chamou de idiota estúpido, pois acreditava que ele concordava com o plano de Rita de levá-la de volta. Para retificar a situação, ele lhe enviou uma mensagem no dia seguinte, explicando que estava do lado dela, não do de Rita, e ela acreditou nele. Naquela noite, depois da escola, uma Masaki animada propôs que se unissem para fazer algo para o festival da escola. Após muita deliberação, decidiram montar um show espetacular, e Sarada foi nomeado diretor. Mais tarde naquela semana, enquanto continuavam trabalhando em seu show, Ryunosuke pegou Rita observando Sarada e disse a ela que era hora de arrumar as malas e ir embora. Era evidente que ele não gostava dela, então ele a assegurou de que as coisas não aconteceriam do jeito que ela queria. Rita disse a ele para não dizer coisas das quais não tinha certeza. Mas Ryunosuke a chocou dizendo que já havia descoberto qual era o problema dela. No dia seguinte, o grupo se reuniu no telhado para almoçar e discutir o progresso de seu trabalho. Jin os informou que haviam encontrado um problema. A escola exigia que fizessem uma apresentação antes que pudessem realizar o show. Se não conseguissem convencer todos os responsáveis, não teriam permissão para realizar o show. Assim que ele disse a Sarada que faria a apresentação como diretor, Ryunosuke informou ao grupo que também havia encontrado um pequeno problema. Este problema envolvia a sequência de arte, e ele sentiu que se não melhorassem seu jogo, não terminariam a produção a tempo. Mashiro prometeu dobrar seus esforços, mas Ryunosuke apontou que ela já estava trabalhando horas extras. Misaki se ofereceu para ajudar, mas ele disse a ela que ainda tinha sua própria parte para completar. Ouvindo isso, Sarada começou a se culpar, mas eles pediram para ele não fazer isso, pois ele já estava dando o seu melhor como o resto deles. No caminho de volta para a aula, eles encontraram Tadebayashi, o presidente do conselho estudantil, e sua namorada, Sori. Tadebayashi e Jin pareciam ter uma pequena desavença, e Jin perguntou ao presidente por que ele estava fazendo o grupo deles fazer uma apresentação. Tadebayashi alegou que era porque queria manter a singularidade do festival da escola deles e aconselhou Jin a não começar a fazer suposições sem sentido. Depois que Tadebayashi e Sori saíram, o grupo perguntou a Jin qual era o problema dele com Tadebayashi, e ele disse que eles não se misturavam porque eram como óleo e água. Naquela noite, enquanto Sarada, Mashiro, Ryunosuke e o Yama caminhavam para o dormitório, Sarada disse a eles que precisavam encontrar alguém para ajudar Mashiro com a arte. Mashiro sugeriu Hida como uma possível candidata, mas Sarada não achava que Hida concordaria. Nesse momento, Hida apareceu, então eles foram perguntar a ela sobre isso, e assim como Sarada previu, ela disse não. Mashiro não conseguia entender o porquê, então ela lembrou Rita de o quanto ela amava pintar. Quando ela começou a elogiar suas habilidades, Rita ficou irritada e disse a ela que era a última pessoa de quem ela queria ouvir essas palavras. Acontece que Rita nutria ódio por Mashiro porque, enquanto aprendiam arte com o avô dela, Mashiro se destacava mais do que ela, então ela desistiu. A única razão pela qual ela havia encorajado Mashiro a se tornar uma artista de mangá em primeiro lugar era porque ela esperava que ela falhasse. Depois de ouvir o que ela disse, Ryunosuke disse a ela que, se ela canalizasse toda a energia que estava usando para ser uma hater de primeira classe em outra coisa, ela teria sucesso. Hida tentou retrucar, mas Ryunosuke havia dominado a arte de dissing. Então, no final, ela ficou sobrecarregada e fugiu. Tsurada e as garotas imediatamente foram atrás dela, e quando a encontraram sentada em um parque, Tsurada foi falar com ela. Ele lhe transmitiu um pouco da sabedoria do mestre Uguei, e conseguiu convencê-la a falar com Mashiro. Durante sua conversa com Mashiro, ela se desculpou por todas as coisas ruins que disse, e prometeu que havia parado de ser amarga pelo fato de seu talento ser mediano. A conversa terminou com ela se abraçando e Mashiro dizendo a ela que ainda queria ser sua amiga, mesmo que ela tivesse potencial para ser uma Karen. Nos dias que se seguiram, Rita se juntou ao grupo para trabalhar no show e se preparar para a apresentação. Quando o dia finalmente chegou, Sarada fez a apresentação e recebeu a aprovação dos superiores. Enquanto celebravam o sucesso naquela noite, Rita provocou Ryunosuke, fazendo-o correr de volta para a segurança de seu quarto. Ela então disse a Serata que ainda não havia mudado de ideia sobre levar Mashiro de volta, mas prometeu não tocar mais no assunto até depois do festival. Quando a semana do festival finalmente chegou, eles continuaram trabalhando no show, e uma noite Sarada ouviu Rita falando ao telefone.
Ela disse à pessoa do outro lado que seu voo para a Inglaterra partiria na última noite do festival cultural. Pelo jeito que ela falava, parecia que ela estava levando Mashiro com ela. Quando Sarada tentou se afastar, a velha casa o entregou. Então Hida encerrou a ligação imediatamente e disse a ele que Mashiro definitivamente voltaria para onde pertencia. No caminho para a escola no dia seguinte, Sarada tentou perguntar a Mashiro sobre o que Hita disse, mas foi interrompido por sua amiga. Quando ele foi para a sala de preparação mais tarde naquele dia, ficou chocado ao encontrar Ryunosuke vestido de empregada. Isso havia sido forçado a ele por Uyama, e a única razão pela qual ele veio para a escola era porque Hida havia tomado conta de seu quarto e se recusava a sair. Ele então começou a trabalhar no show deles e disse a Tsurada que sentia que a cena final faltava algo. Tsurada concordou com ele, mas disse que não sabia o que fazer para melhorá-la. Então Ryumasawa sugeriu que ele assistisse a um seminário de um desenvolvedor de jogos chamado Kazuki para se inspirar. Seguindo seu conselho, Tsurada foi ao seminário, mas isso apenas o deixou ainda mais confuso. Enquanto ele estava do lado de fora tentando organizar seus pensamentos, Mashiro veio até ele e disse que havia visto Jin e Masaki flertando um com o outro. Surpreso, ele pediu a ela para liderar o caminho, e quando chegaram lá, ficaram surpresos ao encontrar Masaki espionando Jin. Acontece que a pessoa que Mashiro havia visto com Jin era sua ex-namorada Fuka, que também era a irmã mais velha de Misaki. Fuka queria voltar com Jin, mas ele a rejeitou, então ela perguntou se tinha algo a ver com ele ir para a escola em Osaka. Ouvindo isso, Misaki fugiu, então Mashiro e Sarada foram procurá-la. Quando a encontraram, Sarada perguntou se ela estava bem. Ela admitiu que estava feliz que Jin havia rejeitado sua irmã e acrescentou que já havia falado com Jin sobre sua escola de escolha, o que surpreendeu Serata. Quando ela saiu, Serata voltou para a sala de preparação e depois de analisar o funcionamento do show deles, ele descobriu o problema e imediatamente convocou uma reunião de emergência. Ele explicou ao grupo o que sentia que a cena precisava e como esperava executá-la, e todos concordaram que sua ideia era boa. Em seguida, todos começaram a trabalhar na implementação do conceito e só terminaram tarde da noite, quando foram para a cama. No entanto, Sarada deitou-se na cama incapaz de dormir. Então, quando Mashiro mandou uma mensagem pedindo para vê-lo, ele saiu correndo do quarto sem pensar. Para sua surpresa, ela estava sentada do lado de fora de sua porta e queria dormir em seu quarto, então ele a deixou entrar. Enquanto estavam deitados juntos, Mashiro de repente perguntou se ela também o machucaria como havia machucado Hita, o que o fez pensar. No entanto, ele percebeu que era apenas seu complexo de inferioridade que nublava seu julgamento. Quando finalmente decidiu falar, percebeu que Mashiro havia adormecido e decidiu conversar com ela mais tarde. Algumas horas depois, o grupo chegou à escola, e depois de montar tudo nos bastidores, Misaki reuniu todos para um último grito de guerra em grupo. Quando chegou a hora do show começar, Uyama, vestida de garota gato, subiu ao palco e apresentou o show ao público. Ela também os instruiu a levantar seus bastões luminosos sempre que uma cena exigisse mover os personagens. Essa parte deixou o público muito animado, e eles sempre faziam isso com alegria até a hora do movimento final, que exigia que gritassem seu amor. Todos sentiram que era muito embaraçoso fazer isso, mas Mashiro surpreendeu a todos ao se levantar e agradecê-los em voz alta. Misaki imediatamente a seguiu, pedindo a Jin para gostar dela em vez de Fuka. Haida foi a próxima, pedindo o endereço de e-mail de Ryunosuke, e isso pareceu encorajar o público. Então todos começaram a gritar seus pensamentos. Eles continuaram até que o personagem principal se fortaleceu na tela e derrotou o vilão malvado, fazendo o público explodir em aplausos. Com o show terminado, a turma subiu ao palco para a cortina final, e o público os aplaudiu por um trabalho bem feito. Mais tarde, enquanto Jin e Misaki carregavam o carro com o equipamento, Jin mencionou o que ela disse no corredor, e então lhe deu um colar que ele queria dar a ela há um tempo, quando ele tentou colocá-lo nela. A garota boba quase engasgou porque notou Mashiro entrando em um carro com Hita. Naquele momento, Oyama foi dizer a Sarada que ela não conseguia encontrar Mashiro e Hita em lugar nenhum. Ele imediatamente deduziu que elas haviam ido para o aeroporto. E quando Oyama perguntou por que ele não estava tentando fazer a cena clichê do aeroporto, ele disse a ela que não havia sentido. Suas palavras irritaram Oyama. Então ela o agarrou pela gola e começou a criticar seu suposto ego masculino. Tsurata argumentou que estava apenas respeitando os desejos de Mashiro. Mesmo não querendo que ela fosse embora, então Oyama disse a ele para se recompor e ir implorar para Mashiro ficar. Eles então se separaram, procurando por Mashiro, acreditando que ela ainda estava na escola. Mas Misaki chegou em seu carro para buscá-los, explicando que ela havia partido para o aeroporto. Quando chegaram ao aeroporto, Tsurada correu para Mashiro, e depois de abraçá-la, ele implorou para que ela não fosse embora. Ele foi tão vocal que as pessoas ao redor começaram a aplaudir e torcer por ele. Mas ele se sentiu envergonhado porque Mashiro disse a ele que Hida era a única que estava partindo. Hida então o provocou por dar o primeiro passo no Sinfut, mas Tsurata não gostou e reclamou que ela o havia enganado desde o início. Ryata argumentou que a culpa era dele por acreditar nela, e enquanto ela falava, os outros chegaram.
Para sua surpresa, Rivenosuke lhe deu um pedaço de papel com seu endereço de e-mail, mas disse que não estava interessado naquela doença que devora cérebros chamada amor. Em resposta a isso, Ria de repente o beijou na bochecha, chocando a todos antes de partir. Enquanto estavam do lado de fora observando o avião dela decolar, todos tiveram uma reação diferente, mas Tsurada notou que Mashiro estava estranhamente quieta. Quando ele perguntou por quê, ela disse que era porque seu coração estava batendo forte desde que ele pediu para ela não ir embora, e quando ela perguntou se era assim que o amor se sentia, Tsurata não soube como responder. No entanto, ele teve um sonho louco sobre isso. Então, durante seu intervalo para o almoço no dia seguinte, ele continuou pensando nisso. Seus pensamentos foram logo interrompidos por Jin, que de repente chegou e lhe mostrou as pesquisas do show deles. O feedback geral foi positivo, e Serata ficou mais do que feliz em ouvir isso. Jin então perguntou sobre sua nova proposta de jogo, e Tsurada disse a ele que a havia enviado logo após terminar o trabalho no show deles. Nesse momento, Oyama e Mashiro chegaram, e depois que Mashiro se sentou entre os meninos, Misaki de repente apareceu também. Assim que Jin a viu, ele fingiu estar dormindo. Então a garota louca tentou beijá-lo para acordá-lo como se ele fosse a bela adormecida, mas ele a evitou, já que seu plano foi frustrado. Ela o presenteou com o almoço que havia preparado com carinho, e quando ele abriu, todos ficaram realmente surpresos ao ver a forma como ela havia arrumado tudo. Mashiro, no entanto, permaneceu ali, fixamente olhando para aquilo por alguma razão bem peculiar. Mais tarde, naquele mesmo dia, durante a aula de educação física, a amiga de Oyama de repente a aconselhou a confessar seus sentimentos ao Sarada, mas a Oyama simplesmente não soube o que responder. Após as aulas, ela deu de cara com Jin, que estava parado em frente ao seu armário com uma carta de amor nas mãos. Quando ele a abriu, eles descobriram que se tratava, na verdade, de um formulário de registro de casamento enviado pela Masaki. A Oyama, na mesma hora, parabenizou Jin por aquele casamento tão inesperado, e ele respondeu que ela não tinha a menor graça. Ele então lhe entregou 2 ingressos para uma peça de Natal e a instruiu a usá-los a seu favor da melhor maneira possível. Naquela mesma noite, a Mashiro entrou no quarto do Sarada enquanto ele estava se trocando, e como ele sabia muito bem que ela não tinha vindo ali para ficar olhando seus abdominais desenhados, ele perguntou o que ela realmente queria. Ela disse que queria que ele a ensinasse a fazer um bento, e então o arrastou para a cozinha antes que ele pudesse sequer recusar. Poucos minutos depois de começarem a aula, a Mashiro se cortou, então ele a levou até a Chihiro para que ela pudesse ser examinada. A Chihiro, mesmo assim, fez questão de dar um tapa na cabeça dele por ter sido estúpido o suficiente para deixar a Mashiro manusear uma faca. Por causa disso, quando a Chihiro saiu, ele disse a Mashiro para esquecer a culinária e se concentrar em seu mangá. Então a garota voltou para o seu quarto. Uma hora ou mais depois, ele viu Ayano saindo do dormitório, então ele se aproximou dela e os dois foram a um restaurante para conversar. Enquanto estavam lá, Ayano disse a ele que a Mashiro havia mudado muito nos últimos tempos. Sarada concordou e apontou como era estranho que ela quisesse cozinhar, dado que no passado tudo o que ela realmente se importava era com o seu mangá. A Ayano então perguntou qual versão da Mashiro ele preferia, fazendo com que suas bochechas esquentassem antes que ele admitisse que gostava mais da antiga Mashiro. Quando ele voltou para casa naquela noite, encontrou uma carta da empresa de jogos esperando por ele, mas depois de lê-la, sua empolgação diminuiu, assim que ele amassou a carta. Ele notou a Mashiro o observando, então perguntou por que ela estava ali de avental em vez de estar trabalhando em seu mangá. Mashiro respondeu que havia terminado seu trabalho, mas ele começou a repreendê-la, chamando-a de preguiçosa. Segundo ele, ela deveria ter começado outro desenho em vez de experimentar coisas novas como uma influenciadora de TikTok que busca fama. Para sua surpresa, a Mashiro disse a ele que, se ele quisesse que ela se concentrasse, ele deveria parar de aparecer em sua cabeça de vez em quando para distraí-la. Como ele não sabia como responder, ele foi para o seu quarto e foi então que ele se lembrou que havia esquecido de entregar a ela o convite para a festa de fim de ano que a Ayano havia pedido para ele dar. Antes que ele pudesse decidir se ia ou não entregar, a Misaki desceu em seu elevador improvisado, vestida de Mamãe Noel travessa. Quando o Sarada perguntou o que ela queria, ela pediu para ele subir ao quarto dela, pois tinha algo para discutir com ele. No caminho para lá, ele encontrou a Oyama e implorou para que ela fosse com ele ver a maluca residente deles, e assim ela fez. Para a surpresa deles, a Misaki não fez nenhuma de suas travessuras e pediu para que eles não estivessem no dormitório na véspera de Natal. Ela disse que queria confessar seus sentimentos a ele pela última vez, já que ele havia ignorado todas as suas confissões anteriores. O casal concordou com o pedido dela, e depois que saíram do quarto, a Oyama convidou o Serata para a peça de Natal. Serata concordou, dizendo que a encontraria depois de deixar a Mashiro em sua festa de Natal. Dias depois, a Mashiro tentou fazer as pazes com o Sarada, oferecendo-lhe seu pãozinho favorito, mas ele a repreendeu novamente. Depois que ela saiu correndo, o Jin saiu do quarto dele e disse ao Sarada que ele havia agido como um completo idiota de primeira classe. No dia seguinte, quando o Tsurada abriu a porta, encontrou outro pãozinho da Mashiro esperando por ele. A Chihiro também apareceu naquele momento, então ela aconselhou o Tsurada a conversar com a Mashiro em vez de tratá-la como se ela não existisse. Sentindo-se culpado, o Tsurada tentou pedir mais conselhos, mas a mulher já havia começado a se afastar. Ela só parou por um momento para dizer a ele que todos deveriam deixar o dormitório para o feriado. Alguns dias depois, era a véspera de Natal, e enquanto o Sarada se preparava para levar a Mashiro para a festa dela, outra carta chegou para ele.
Em vez de abri-la, ele a enfiou no bolso. Quando chegaram à editora, a Mashiro tentou falar com ele, mas o Tsurada não lhe deu a chance e a deixou com a Ayano. Um pouco depois, ele se encontrou com Aoyama perto de uma fonte no parque, e depois de superar o choque de vê-la toda arrumada, os dois seguiram para o teatro para a peça de Natal. Quando a peça terminou, eles decidiram dar um passeio, e enquanto caminhavam, Aoyama disse ao Serata que ela tinha uma audição no Dia dos Namorados. O Serata ficou feliz em ouvir isso, e assim que ele lhe desejou boa sorte, ela o informou que seu pai a havia instruído a voltar para casa se ela falhasse. Era evidente que ela não gostava dessas chances, mas ela escolheu mostrar uma fachada corajosa e disse ao Serata que, assim que passasse na audição, ela lhe contaria algo. Nesse momento, a Ayano ligou para o Tsurata para informá-lo que a Mashiro havia desaparecido, então o Tsurata correu para encontrá-la. Um pouco depois, o Tsurata localizou a Mashiro no parque, e quando ele perguntou por que ela havia saído da festa, a Mashiro disse a ele que era porque ela queria que ele provasse uma sobremesa. Vendo que ela estava segurando um prato, o Sarada começou a repreendê-la pelo que ele considerou uma decisão estúpida. Mashiro argumentou que não havia feito nada de errado, e explicou que só queria animá-lo porque ele parecia triste e zangado. Ouvindo isso, Sarada percebeu que estava se comportando como um idiota. Então ele tirou o casaco e, depois de colocá-lo sobre o ombro dela, pegou a sobremesa e a comeu. Quando ele terminou, a abraçou e implorou para que ela nunca mais saísse sem supervisão. Ele também prometeu estar sempre lá para ela e disse para ela não se preocupar com nada além do mangá dela. Nesse momento, Aoyama, que os observava em silêncio, finalmente se aproximou deles e entregou a carta do Tsurada, que ele havia deixado cair quando saiu correndo. Depois de pegá-la, o Tsurada decidiu abri-la e ficou feliz ao ver que havia passado para a próxima etapa. Quando voltaram para o dormitório mais tarde naquela noite, encontraram a Misaki chorando, e ela disse a eles que o Jin a havia rejeitado, apesar de todos os seus esforços. No dia seguinte, durante o café da manhã, a Chihiro disse a eles que teriam que sair do dormitório até o final do dia. No entanto, nenhuma das garotas havia feito planos para o feriado. Duas haviam esquecido completamente e a outra estava muito ocupada tentando conquistar um playboy. Então a Chihiro pediu ao Sarada para levá-las para casa com ele. Quando chegaram à casa da família dele mais tarde naquele dia, a sempre dramática Yuko o acusou de iniciar um harém. Depois que todos se acalmaram, o Sarada pediu ao Jin para perguntar o que havia acontecido entre ele e a Masaki no dia anterior. Jin explicou que ele fez um Uno reverso ao se confessar para Masaki. No entanto, ele disse a ela que não estava pronto para um relacionamento e pediu para ela esperar até que ele se tornasse um homem digno do amor dela. Ele então pediu ao Tsurada para cuidar da Masaki para ele, pois ele estaria morando com o Tatabayashi por enquanto. Mais tarde, depois do jantar, a Yuko foi falar com o Tsurada sobre o exame de admissão, dizendo que o pai deles não queria que a Haru o fizesse. Assim que ela implorou para ele conversar com o velho chato, o homem entrou e disse a Yuko que ela só faria os exames por cima do cadáver dele. No dia seguinte, o Sarada fez uma apresentação simulada para sua mãe e as garotas, e depois que elas lhe deram seus feedbacks, ele voltou a trabalhar em sua proposta. Enquanto ele fazia isso, a Mashiro conversou com a Masaki e tentou entender o relacionamento dela com o Jin. Masaki admitiu a ela que queria namorar Jin, mas sentia que seu trabalho como produtora de anime estava criando uma barreira entre eles. Isso levou Mashiro a perguntar se Jin não gostava que ela fizesse anime, e Masaki não soube como responder. Algumas horas depois, era hora do jantar, mas a Yuko estava dormindo profundamente de tanto estudar, então a mãe dela disse ao Sarada para falar com o pai deles novamente sobre deixar a Yuko fazer os exames. Em seguida, o Sarada foi tomar banho, e enquanto ele ponderava como abordar o assunto com o pai, o homem entrou. O primeiro pensamento do Tsurada foi fugir, mas quando ele se lembrou que a Yuko estava contando com ele, ele permaneceu onde estava e conversou com ele. No final das contas, ele convenceu o pai a mudar de ideia e prometeu que se a Yuko falhasse nos exames, ele garantiria que ela se matriculasse em outra escola. Na véspera de Ano Novo, a mãe do Sarada os levou para as montanhas para assistir ao nascer do sol. Enquanto faziam isso, a Yuko agradeceu ao Sarada por ter falado com o pai deles, e então a Nisaki anunciou que continuaria fazendo mangá. Isso motivou os outros também a gritarem seus desejos, e alguns dias depois, a mãe do Sarada os deixou na estação de trem para que pudessem retornar ao dormitório. Pouco depois de voltarem, o Sarada revisou sua apresentação para garantir que tudo estivesse em ordem. Naquele momento, Aoyama foi ao quarto da Masaki para ver como ela estava, e viu que a garota maluca estava em um pico de cafeína. Depois de verificar o trabalho dela, Aoyama perguntou se poderia usá-lo para sua audição, e a Masaki deu a ela o sinal verde. No dia seguinte, as garotas desejaram boa sorte ao Tsurada, pois sua apresentação estava marcada para depois da escola, e ele as assegurou que não falharia. Mais tarde na escola, ele pegou a Misaki espionando o Jin, que estava com o Tadabayashi, então ele a encorajou a se aproximar do Jin e conversar com ele. Quando ela recusou, ele mesmo se aproximou do Jin e perguntou quando ele pretendia retornar ao dormitório. Jin disse que seria depois de seus exames, levando Tadabayashi a reclamar, já que ele já estava cansado do parasita. Nesse momento, a Sori se juntou a eles, e quase imediatamente o Tadabayada ficou vermelho, então o Jin os provocou. No entanto, ele admitiu que estava um pouco com ciúmes do relacionamento deles. Ele então se despediu.
Então o Sarada voltou para a Misaki e enquanto caminhavam, ela disse a ele que faria o seu melhor e então saiu correndo como a louca que era. Em seguida, o Sarada partiu para sua apresentação e se saiu muito melhor do que da última vez. Após sua apresentação, ele foi informado de que seria pareado com Kazuki, e isso o deixou extremamente feliz. Assim que ele saiu do local, ele mandou uma mensagem para seus amigos para compartilhar a boa notícia, e eles lhe ofereceram um jantar de celebração naquela noite. Depois do jantar, o Sarada cumpriu sua promessa e foi ajudar Aoyama a praticar suas falas. Mas quando chegaram à parte em que os personagens tinham que confessar seus sentimentos, eles ficaram muito constrangidos. Durante esse tempo, a Mashiro apenas observou os dois e não pôde deixar de sentir ciúmes. Então, no dia seguinte, ela disse a Ayano que havia comprado livros para ajudá-la a entender melhor o amor. Alguns dias depois, as amigas da Aoyama tentaram convencê-la a se confessar ao Sarada, mas ela recusou, dizendo que isso prejudicaria o relacionamento deles. No entanto, cada vez que ele a ajudava a praticar suas falas, ela não conseguia deixar de considerar confessar-se a ele de verdade. As semanas do Dia dos Namorados logo chegaram e a Yuko veio para ficar no dormitório com eles até que ela fizesse seu exame de admissão. Como de costume, a garota continuou falando sobre o Tsurada e suas garotas, começando pela Oyama durante o jantar, mas o Tsurada assegurou que eles não eram um casal. Quando a Mashiro veio pedir para ele secar o cabelo dela, a Yuko começou a falar bobagens novamente, porque a Mashiro estava usando apenas uma toalha. No que lhe dizia respeito, ele estava secretamente se envolvendo com a Mashiro, e não importava o que o Sarada dissesse, ela se recusava a mudar de opinião. No dia seguinte, no entanto, ela deu ao Sarada uma caixa de chocolates, e enquanto ela estava saindo para fazer seus exames, o aconselhou a escolher entre a Machiro e a Aoyama. No dia seguinte, sendo o Dia dos Namorados, o Surata desejou boa sorte a Aoyama, enquanto ela saía do dormitório cedo para se preparar para sua audição. Um pouco depois, a Mashiro desceu completamente vestida e o Surata ficou sem palavras, pois ele não esperava vê-la assim. No entanto, ele percebeu que era bom demais para ser verdade quando notou que ela havia esquecido de colocar as meias. Ele então tentou verificar a bolsa dela para ter certeza de que ela não havia esquecido nada, mas a Mashiro recusou, dizendo que tinha algo importante dentro. Mais tarde na escola, enquanto a aula estava acontecendo, a Mashiro mandou uma mensagem para o Sarada, pedindo para ele encontrá-la no telhado depois da escola. Assim que ele terminou de ler a mensagem, ele deduziu que ela queria lhe dar chocolates. Depois da escola, o Sarata não pôde se despedir da Aoyama porque ele estava de plantão de limpeza, e no caminho, ele encontrou a Masaki e a Sori. Masaki tinha alguns chocolates com ela, então ele sabia que eram para o Jin e lhe desejou boa sorte antes de ir embora. Ele não tinha ido muito longe quando se lembrou que deveria encontrar a Mashiro no telhado, então ele tentou correr de volta para dentro. Nesse momento, a Aoyama ligou para ele para dizer que estava atrasada porque os trens haviam parado de funcionar devido a um acidente. Ele então disse a ela para esperar por ele fora da estação, e enquanto ele corria para o portão, ele deixou uma mensagem de voz para a Mashiro, pedindo para ela ficar na sala de aula em vez de no telhado porque ele se atrasaria. Por sorte, ele encontrou com Mayahara no portão, e depois que ele lhe contou o que aconteceu, o garoto pediu para ele subir na garupa de sua bicicleta. O Mayahara então acelerou em direção à estação de trem. Mas como o cardio não era a praia dele, ele desistiu no meio do caminho e deixou o Sarada para terminar o trabalho. Quando o Sarada chegou à estação, ele pediu a Aoyama para subir na bicicleta atrás dele. E enquanto eles pedalavam para o local, a Aoyama se confessou ao Sarada. No entanto, ela alegou que estava fazendo ensaios de última hora. Assim que saiu correndo, o Sarada voltou para a escola para encontrar a Mashiro ainda no telhado, o que o surpreendeu. Depois que ele se desculpou por estar atrasado, a Mashiro lhe entregou uma caixa de chocolates e ele admitiu que estava ansioso por isso desde que recebeu a mensagem dela. Ela então pediu para ele segurar as mãos enquanto eles caminhavam para casa, mas mudou de ideia no segundo seguinte. Quando o Sarada perguntou por quê, ela explicou que seu coração estava galopando mais rápido que um cavalo. Ouvindo isso, ele admitiu que seu coração estava fazendo o mesmo e então pegou a mão dela. Dias depois, o Sarada se encontrou com o Kazuki para discutir sua proposta de jogo. E enquanto eles a revisavam, o Kazuki sugeriu que o Sarada falasse com a Mashiro e a convencesse a fazer mais desenhos para ele. Após a reunião, o Sarada voltou para o dormitório e quando ele viu a Aoyama, ela perguntou se poderia acompanhá-lo para verificar o resultado do exame da Yuko. Sarada ficou grato pela companhia, e como Mashiro era uma grudenta de carteirinha, ela pediu para se juntar a eles. No caminho para a escola, Sarada falou com Mashiro sobre desenhar mais imagens para seu jogo, e a garota concordou alegremente. Quando chegaram à escola, o lugar estava lotado, então o Tsurada abriu caminho para encontrar o número do exame da Yuko. Infelizmente, ele não conseguiu encontrá-lo. Então ele ligou para ela para compartilhar a triste notícia, o que a deixou muito desapontada, já que ele não era bom com as coisas emocionais. Ele rapidamente desligou a ligação, mas antes que pudesse sair com as garotas, o Tadabayashi e a Sori se aproximaram deles. Enquanto conversavam, o Tadabayashi informou ao Sarada que o Jin foi aceito na universidade em Osaka. No entanto, ele planejava partir sem se despedir da Masaki. Quando ele mencionou que estava na escola finalizando as coisas, o Tsurada pediu a Aoyama para retornar ao dormitório para pegar a Masaki enquanto ele e a Mashiro iam para atrasar o Jin. Quando encontraram o Jin, o Tsurada sugeriu que eles fossem para o telhado para conversar. Assim que chegaram lá, o Tsurada começou a tentar convencer o Jin a falar com a Masaki antes que ele partisse, mas o cara agiu como se não soubesse do que ele estava falando.
Seu comportamento irritou o Sarada, então ele lhe deu um soco para tentar refrescar sua memória supostamente confusa. Claro, o Jin se recusou a ficar parado e apanhar, então ele retaliou, usando o Sarada como saco de pancadas. Ele disse um monte de coisas enquanto o socava, incluindo o fato de que, assim como o Mar Central, ele tinha problemas de compromisso. Depois que ele se afastou, o Sarada o informou que a Masaki estava a caminho, mas o Jin o assegurou que o gnomo de jardim não apareceria. Ele sabia disso porque estava tentando contatá-la há dias, e ela o havia ignorado. Naquele momento, Aoyama chegou ao dormitório e correu para contar a Masaki o que estava acontecendo, mas, assim como o Jin havia previsto, ela se recusou a ir com ela. Quando Aoyama questionou a razão dela, ela contou sobre quando eram mais jovens e o Jin costumava segui-la como um cachorrinho perdido. Durante esse tempo, ele se apaixonou por ela, mas ela era muito ingênua para reconhecer esses sentimentos. A Fuka então se aproveitou da dor dele, e depois de se tornar o ombro para chorar, eles começaram a namorar. No final, ele terminou com a Fuka porque ainda tinha sentimentos pela Masaki, mas ele ainda se recusava a namorá-la porque ainda não estava pronto. Quando ela terminou sua história, Aoyama disse a ela que ela se arrependeria se não falasse com o Jin antes que ele partisse, e quando ela percebeu que a Misaki não ia ouvi-la, ela a agarrou e pulou da janela. Um pouco depois eles chegaram ao telhado. Mas como alguns professores os seguiram, o Tsurada, a Mashiro e a Aoyama usaram seus corpos para manter a porta fechada. Durante esse tempo, o Jin e a Misaki conversaram. E o Jin admitiu que havia escolhido ir para Osaka para que pudesse se tornar um escritor digno de estar ao lado dela. Ele também lhe deu um anel de compromisso. Mas antes que as coisas pudessem ficar muito emocionais, os professores forçaram a entrada no telhado. Eles então pediram ao grupo para descer, mas assim que eles passaram pela porta, o Jin trancou os professores no telhado. Quando eles voltaram para o dormitório mais tarde, a Chihiro os informou que o conselho escolar havia decidido demolir o dormitório no final do ano letivo. Após seu anúncio, eles realizaram uma reunião no dormitório e a Chihiro revelou que eles haviam sido enviados para casa para as férias porque um empreiteiro profissional havia sido trazido para inspecionar o local. O empreiteiro aconselhou que o dormitório fosse demolido porque o prédio era uma relíquia antiga. Ela então os aconselhou a estarem preparados para se mudar. E depois que ela se afastou, o Serata disse aos outros que eles não podiam aceitar a decisão do conselho de braços abertos. O Jin e o Ryuminosuke tiveram que lembrá-lo que eles eram meramente estudantes, e como tal, nada do que eles dissessem ou fizessem poderia reverter a decisão do conselho. Vendo que eles estavam certos, ele se retirou para seu quarto, e quando a Mashiro veio vê-lo, ele prometeu continuar cuidando dela, não importa onde ela fosse parar. Enquanto eles ainda estavam conversando, um dos gatos começou a bater em algo, então a Mashiro o pegou e viu que era uma fotografia antiga. Sarata revelou que a foto havia sido tirada pouco depois de ele se mudar para Sakura-Su e decidiu compartilhar sua história com ela. Ele disse que no dia em que se mudou, ele quase morreu de susto com a Masaki, que estava no guarda-roupa dele quando ela o acusou de ser um ladrão. Tsurata explicou que ele era o novo residente. As vozes deles atraíram a Chihiro, mas a mulher não ficou por perto para descobrir o que havia acontecido porque estava correndo para uma festa. Quando o Jin saiu, ele deu as boas-vindas ao Sarada, e depois de fazer sua apresentação foi embora. Misaki então forçou Sarada a jogar videogame com ela, mas ela abusou da hospitalidade. Então Sarada decidiu dormir na sala de jantar. No caminho para lá, Ryunotsuki apareceu de repente, assustando-o completamente. Depois que ele desapareceu em seu quarto, quase da mesma forma que apareceu, o Sarada começou a se perguntar se ele havia se mudado para uma casa assombrada. Nesse momento, a Chihiro veio verificar como ele estava, e explicou que o Ryunosuke não era um fantasma, mas um colega residente. Ela disse a ele que ele havia testemunhado um avistamento raro, já que o Ryunosuke nunca saía do quarto dele, então lhe deu o endereço de e-mail do Ryunosuke caso ele quisesse se comunicar com ele. Quando o Ryunosuke voltou para o quarto dele mais tarde, a Misaki já havia ido embora, mas como ela era uma praga, ela apareceu alguns momentos depois. Cansado daquela confusão toda, ele resolveu ir ao parque e, por lá, acabou encontrando um gatinho de rua, que trouxe de volta para o dormitório. Ao tentar entrar escondido, foi pego por Jin, que disse que não havia problema em ele ficar com o gato. Eles então seguiram para o quarto dele, e ao abrirem a porta, Sarada levou uma chuva de confetes, pois Masaki queria fazer uma festa de boas-vindas. No dia seguinte, posaram para a foto que Mashiro havia achado, e como Ryunosuke não apareceu, Masaki o incluiu na imagem usando Photoshop. Quando Sarada terminou de contar sua história, ele e Mashiro foram comer e, enquanto estavam lá, os outros vieram se juntar a eles. Descobriu-se que todos, inclusive Ryunosuke, estavam bem preocupados com o dormitório, então concordaram em trabalhar juntos para salvá-lo. O primeiro passo que deram foi tentar reunir assinaturas suficientes para evitar a demolição. Mas a única pessoa que assinou a petição deles foi Mayahara. Durante o almoço, o grupo se reuniu para discutir a falta de progresso. E quando Ryunosuke chegou, entregou-lhes a ata da reunião do conselho. Sarada e Aoyama ficaram surpresos ao saber que ele havia hackeado os arquivos da escola para obtê-las. Mas Ryunosuke garantiu que o hack era o menor dos problemas ao lerem a ata. Eles descobriram que o empreiteiro havia aconselhado a demolição do dormitório nos próximos 5 anos. No entanto, a diretoria decidiu acelerar a demolição porque não queria que Mashiro continuasse morando em Sakura-Su.
Segundo Ryunosuke, o conselho acreditava que Mashiro havia desistido de pintar porque os moradores do dormitório a influenciavam. Ao ouvir isso, Sarada saiu furioso, dizendo que confrontaria aqueles velhos chatos, mas Ryunosuke e Uyama foram atrás dele. Ryunosuke disse para ele não ser precipitado e o lembrou que eles nem deveriam saber o que foi discutido na reunião. Quando ele apontou que havia apenas uma solução, Sarada recusou, dizendo que não mandaria Mashiro embora. Naquele momento, Mashiro se aproximou deles para perguntar quantas assinaturas ela precisava. E depois que Sarada explicou que o livro tinha que ser preenchido, ela saiu prometendo que faria isso, assim que estivesse fora do alcance da voz. Ryunosuke retomou o que estava dizendo e falou para Sarada que mandar Mashiro embora era a única opção deles. Sarada recusou a sugestão, e isso irritou Ryunosuke, que então desabafou. Ele lembrou Sarada que Jin e Masaki estavam prestes a se formar e que Oyama certamente deixaria o dormitório assim que o resultado de sua audição saísse. Passasse ou não, suas palavras foram duras, mas Ryunosuke não se importou e os aconselhou a criar memórias enquanto ainda podiam, em vez de passarem os últimos dias coletando assinaturas. Enquanto isso, Rita, que soubera da situação por Mashiro, enviou uma mensagem a Ryunosuke, mas Mai-chan, sua assistente virtual, disse a ela que ele estava ocupado. Por curiosidade, Rita perguntou a Mai-chan se ela sabia por que Ryunosuke agia daquele jeito, já que não queria se meter em problemas. A fofoqueira Mai-chan fingiu uma falha e começou a recapitular o passado de Ryunosuke. Segundo ela, Ryunosuke costumava ter alguns amigos com quem decidiu criar um jogo. As coisas tinham ido bem no início, mas problemas surgiram quando Ryunosuke começou a brigar com eles e a reclamar de cada erro que cometiam. O satélite não oficial de Vegapunk não entendia porque eles não conseguiam resolver problemas simples, e por causa do seu comportamento, os outros começaram a se afastar, eventualmente seguindo caminhos separados. Naquela noite, quando Uyama e Sarada voltaram ao dormitório, foram recebidos por Mashiro, que entregou a Uyama uma carta que havia chegado para ela. A carta era o resultado de sua audição, e depois de lê-la, ela informou aos amigos que havia falhado. Quando Sarada tentou confortá-la, ela garantiu que estava bem e prometeu continuar ajudando-os em sua missão de salvar o dormitório até a hora de partir. Logo depois de dizer isso, Misaki veio até eles vestindo uma fantasia de urso e disse que queria que eles usassem fantasias de animais quando saíssem para coletar o próximo lote de assinaturas. No final, ela foi a única que usou a fantasia, e enquanto ela estava importunando os alunos para assinar a petição. Rita ligou para Ryunosuke. Ela não enrolou e disse a ele para não deixar seu orgulho e inteligência destruírem a única amizade que ele tinha. Após essa conversa, Ryunosuke decidiu fazer alguma coisa. Então, no dia seguinte, os outros souberam que ele havia postado sobre o problema deles no quadro de avisos online da escola. Ele também deixou um livro de petições na sala de informática para que qualquer um que visse sua postagem o assinasse. E quando seus amigos o encontraram, correram para agradecê-lo. Com a motivação restaurada, eles redobraram os esforços para conseguir todas as assinaturas necessárias para a petição. Uma tarde, durante um exame, Sarada notou que Uyama estava chorando. Seus colegas e professor também notaram e ficaram preocupados. Então Sarada se ofereceu para levá-la à enfermaria, acreditando que ela provavelmente não estava se sentindo bem. Quando chegaram lá, Uyama garantiu que estava bem, mas como ele estava preocupado, pediu que ela o ligasse se algo desse errado. Enquanto voltava para a aula, recebeu uma ligação de Kazuki que o informou que sua proposta não havia passado da terceira fase. Sarada agradeceu por tudo que ele o ensinou no pouco tempo juntos e pediu sua opinião honesta sobre seu jogo. Kazuki disse que o jogo dele tinha muito potencial e que, se tivesse sido selecionado, ele teria gostado de desenvolvê-lo junto com ele. Depois que ele terminou de falar e desligou, Sarada desabou no chão, tomado pela tristeza. Assim que ele começou a afundar mais fundo em sua piscina de depressão, recebeu uma mensagem de Ryunosuke perguntando como Oyama estava. Sarada respondeu que ela estava bem, mas Ryunosuke imediatamente respondeu, perguntando se sua estupidez era um traço natural ou algo que ele havia adquirido ao longo do caminho. Ele então apontou que não havia como uma pessoa que havia espontaneamente caído em lágrimas estaria realmente bem. Percebendo seu erro, Sarada correu de volta para a enfermaria, apenas para descobrir que Oyama não estava lá. Imediatamente, ele começou a procurá-la como se ela fosse o One Piece e ficou surpreso ao vê-la parada lá fora, na chuva. Quando a alcançou, perguntou por que ela havia mentido para ele, e ela admitiu que era porque não queria que ele a visse fraca. Ouvindo o quão quebrada ela parecia, Sarada tentou confortá-la, mas Oyama se recusou a ouvir. Quando ele percebeu que ela estava entrando em uma espiral de autodúvida, ele a sacudiu e disse que ela podia confiar nele. Assim que ele prometeu que ouviria tudo o que ela tinha a dizer, Oyama desabou em lágrimas. Ela também começou a falar e disse a ele que acreditava ter desperdiçado sua vida perseguindo um sonho, que agora parecia sem sentido. Depois de ouvir tudo o que ela tinha a dizer, Sarada a confortou e garantiu que o sonho dela não era sem sentido. Assim que ela se acalmou o suficiente, ele a levou de volta à enfermaria, onde ela trocou de roupa para seu agasalho antes que Chihiro chegasse para vê-la.
A mulher deu-lhe alguns remédios e saiu depois de instruí-la a descansar até o fim das aulas. Não querendo ficar sozinha, Oyama implorou a Sarada para ficar com ela até que ela adormecesse. Sarada concordou, e enquanto ele estava deitado na cama ao lado da dela, ele disse a ela que sua proposta havia sido rejeitada. Falando mais, ele admitiu que estava triste com isso, mas disse que não deixaria que isso o impedisse de perseguir seu sonho. Ele logo adormeceu, e quando acordou mais tarde, estava escuro lá fora, fazendo-o perceber que havia perdido a assinatura da petição. Imediatamente, ele correu para fora para se juntar aos outros e perguntou por que eles não o haviam acordado. Eles disseram que era porque não queriam que Oyama ficasse sozinha e garantiram que ele não precisava se sentir mal por não ter ajudado. Quando voltaram ao dormitório mais tarde, ele encontrou uma carta da empresa de jogos que era endereçada a Mashiro. Eles queriam que ela os ajudasse com os designs de personagens depois de ver os desenhos que ela fez para a proposta dele. E isso irritou Sarada. Ele começou a reclamar sobre como as coisas nunca davam certo a seu favor. E no meio do desabafo, ele mudou para a situação do dormitório. Mashiro então revelou que sabia que o dormitório seria demolido por causa dela, e então se afastou antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. O dia seguinte era o dia da formatura, e enquanto todos iam para a sala de jantar para o café da manhã, Sarada foi acordar Mashiro. No entanto, ela não respondeu, então ele entrou para verificar se ela estava bem e descobriu que ela não estava no quarto. Pensando que ela tinha ido pegar algo, ele a procurou, e quando não a encontrou, disse aos outros que ela estava desaparecida. Nesse momento, Chihiro falou de seu lugar perto da porta, dizendo que Mashiro havia arrumado sua mala e partido naquela manhã. Sarada perguntou por que ela não havia tentado impedi-la, e Chihiro respondeu que Mashiro já havia decidido ir enquanto Sarada lutava para digerir isso. Ryunosuke anunciou que Mashiro estava na escola depois de rastrear sua localização. Imediatamente, todos entraram no carro de Masaki e ela os levou para a escola o mais rápido que pôde. Quando chegaram, seguiram o sinal até a sala de arte, mas Mashiro não estava lá, embora seus pertences estivessem. A pintura em que ela estava trabalhando também estava lá, e o grupo ficou maravilhado ao ver que era deles em Sakurasu. No entanto, Mashiro não estava nela. Isso os fez perceber que ela estava ciente da situação desde o início e já havia planejado ir embora se a petição deles falhasse. Sarada ficou muito bravo com isso, mas Jin disse a ele que ainda não havia acabado, então eles concordaram em se separar e procurar por Mashiro. Sarada e Oyama imediatamente seguiram para a estação de trem, mas Oyama decidiu verificar as lojas de conveniência, caso ela tivesse parado por lá. Enquanto Sarada continuava correndo, ela o chamou para cobrar sua promessa de ouvi-la depois que ela recebesse o resultado de sua audição. Curioso, Sarada perguntou o que ela queria discutir e ela disse que estava feliz por terem se conhecido. Segundo ela, ele era sua inspiração para trabalhar mais duro, e ela não podia agradecê-lo o suficiente por ajudá-la a construir sua coragem. Quando ela terminou de ser emotiva, ela disse a ele para contar a Mashiro como ele realmente se sentia quando a encontrasse. Sarada então continuou para a estação de trem, e quando chegou, ficou aliviado ao ver Mashiro do outro lado dos trilhos. Como ele estava impaciente, ele chamou o nome dela e perguntou por que ela havia partido. Mesmo sabendo o porquê, Mashiro disse a ele o que eles já haviam descoberto na escola, mas acrescentou que o principal motivo era que ela não queria que ele a odiasse. Ouvindo isso, Sarada pediu desculpas pelo que havia dito na noite anterior por ciúmes, acrescentando que ela era sua inspiração para ser melhor. Ele não parou por aí e continuou a dizer a ela o quanto a amava, mas o trem parou naquele momento, interrompendo o clima. Quando finalmente o trem partiu da estação, ele viu que Mashiro não estava mais do outro lado, então ele presumiu que ela havia pegado o trem. Assim que ele estava prestes a ceder à tristeza, Mashiro o chamou das escadas, e ele percebeu que ela havia vindo até ele. Ela disse a ele que não queria ir embora, mas continuava se culpando pelo que estava acontecendo com o dormitório. Naquele momento, o Yama se fez presente e disse a Mashiro para parar de se culpar por coisas além do seu controle. Ela então a abraçou e disse que nenhum deles a acusava porque ela era uma deles, e o dormitório não seria o mesmo sem ela. O momento emocionante foi logo interrompido quando Ryunosuke e Rita chegaram e disseram a eles que a cerimônia de formatura estava prestes a começar. Imediatamente eles correram de volta para a escola para não perder a cerimônia. No caminho, Rita deu a eles alguns broches de Sakura, e Ryunosuke explicou que o conselho estudantil os havia distribuído. Quando finalmente chegaram à escola, ficaram felizes ao ver que a cerimônia ainda não havia começado. Mas Ryunosuke parou nas escadas porque estava cansado. Vendo isso, Rita decidiu ficar com ele enquanto Sarada, Mashiro e Oyama entravam no ginásio para a cerimônia. Começou com um discurso de abertura antes que Masaki fosse chamada para fazer o discurso de oradora da turma. Isso foi uma surpresa para os professores porque eles sabiam com certeza que o desempenho acadêmico da garota era bem diferente. Quando ela subiu ao palco, começou seu discurso dizendo que os últimos 3 anos que passou na escola foram os melhores de sua vida. Ela disse que se não fosse por sua professora, que a incentivou a fazer os exames de admissão, ela nunca teria considerado frequentar a escola. Como estava sentindo nostalgia, ela começou a falar sobre sua experiência em Sakurahusu. Ela havia sido a primeira a ser sentenciada à chamada Casa dos Delinquentes, e todos os dias ela orava para que os quartos fossem preenchidos com pessoas que ela pudesse chamar de amigos.
Suas orações foram finalmente atendidas, e depois que ela recontou todos os dias bons e ruins que tiveram, ela começou a agradecer a Sarada e aos outros. Ela se dirigiu a cada um deles separadamente, agradecendo e encorajando-os a serem o melhor que pudessem. Chihiro não foi deixada de fora, e quando ela terminou, implorou ao corpo estudantil que se opusesse à injustiça que o conselho escolar estava tentando infligir a Sakura-Su. Percebendo que uma revolução estava sobre eles, o diretor os instruiu a ignorar suas afirmações e exigiu que Masaki deixasse o palco. Quando ele continuou insistindo que as palavras dela eram uma mentira, Jin se manifestou dizendo que não eram. Ele também o lembrou que havia aceitado o discurso quando Taibayashi o entregou antes, então ele estava sendo um hipócrita. As palavras de Jin fizeram o homem perceber que havia sido enganado, então sua raiva aumentou, e ele ordenou que os professores tirassem Masaki do palco. Assim que eles estavam prestes a fazer isso, Mashiro, Sarada e Uyama começaram a gritar o quanto amavam Sakura-Su. Vendo o quão corajosos eles eram diante da opressão, os outros alunos começaram a exigir que a escola revertesse sua decisão. Quando suas vozes ficaram mais altas, Ryunosuke entrou e disse ao diretor que ele havia sido derrotado. Tachibanashi então acrescentou que seria do seu interesse concordar com a demanda dos alunos, mas o homem ainda recusou. Vendo isso, Chihiro subiu ao palco e pediu aos alunos que votassem a favor ou contra a demolição de Sakura-Su. Misaki foi a primeira a votar contra, levantando seu broche, e quando os outros viram, todos a seguiram. Ela então pediu que jogassem os broches para o alto, e depois que o fizeram, ela e seus amigos, incluindo Chihiro, foram expulsos do ginásio. Apesar disso, o grupo permaneceu animado porque sabia que havia alcançado seu objetivo, e passou o resto do tempo no exílio se divertindo. No dia seguinte, depois que Sarada consertou a placa do lado de fora do dormitório novamente, Uyama veio informá-lo que havia terminado de arrumar suas coisas. Acontece que na noite anterior, ela havia decidido continuar sua carreira de dubladora com ou sem o apoio de seus pais. No entanto, Chihiro havia aconselhado a não fazer isso, dizendo que as coisas seriam muito mais fáceis se ela convencesse seus pais a concordarem com ela. Vendo a sabedoria nas palavras da mulher, Uyama decidiu voltar para casa e conversar com seus pais. De volta ao presente, Masaki parou com seu carro, então todos saíram do dormitório e entraram no carro porque tinham lugares para ir. A primeira parada deles foi o aeroporto, porque Rita tinha um voo para pegar, mas a garota astuta fez questão de roubar um beijo de Ryunosuke antes de sair correndo. Depois de deixar o aeroporto, eles foram para a estação de trem para deixar Jin e Uyama, que estavam indo para Osaka. Enquanto se despedia de Masaki, Jin a beijou e entregou a ela o formulário de registro de casamento que ela havia colocado em seu armário há um tempo, pedindo que ela o guardasse até que ele se formasse para oficializar. Enquanto eles se perdiam em seu próprio mundo, Uyama se despediu dos outros e prometeu voltar com boas notícias. Depois que o trem deles partiu e Masaki foi embora, Sarada ficou com Ryunosuke e perguntou se ele conseguiria desenvolver um jogo sozinho, e Ryunosuke respondeu que sim. Isso encorajou Sarada. Então ele disse a Ryunosuke que estava disposto a dar o passo ousado de criar algo que amava. Mas quando Ryunosuke começou a ficar todo sentimental, ele inventou uma desculpa para ir embora. Sarada então voltou sua atenção para Mashiro, que estava olhando para uma cerejeira e foi instantaneamente lembrado do dia em que se conheceram. Um pouco depois eles voltaram para o dormitório e Mashiro tentou pendurar sua pintura. Infelizmente ela caiu, então Sarada correu para verificar se ela estava bem e ficou aliviado ao ver que ela estava ilesa. Quando ele olhou para a pintura, notou que ela havia se incluído nela e ficou feliz. No entanto, a garota o chocou ao pedir um beijo. Embora sua razão fosse puramente por curiosidade, porque os outros haviam feito isso, Sarada hesitou. Quando ele finalmente decidiu fazer isso, um dos gatos se prendeu ao rosto dele. Quando ele o tirou, Mashiro já havia perdido o interesse, mas ainda o beijou na bochecha para que ele não ficasse emburrado como um perdedor. Semanas depois, o novo semestre começou, e duas estudantes, Kana e Lori, se mudaram para Sakura-Su. No entanto, a primeira impressão que Sarada e Ryunosuke lhes deram as assustou para a vida toda. Enquanto tentava se esconder deles, Lori entrou no quarto de Mashiro, e quando ela pediu para ele tirar a roupa, ele o fez sem fazer perguntas. Felizmente, Uyama chegou e o impediu antes que ele pudesse se meter em problemas. Naquela noite, eles fizeram uma festa de boas-vindas e Sarada ficou surpreso ao ver uma segunda estudante, que acabou sendo Yuko. Quando ele perguntou como ela havia conseguido, ela admitiu que havia dado a ele o número de exame errado no dia em que ele foi verificar os resultados. Nesse momento, Mashiro entrou no quarto com sua pintura, mas alguém tocou a campainha naquele momento, então Sarada foi ver quem era. Para sua surpresa, ele descobriu que era Masaki, que revelou que era a nova vizinha deles e esposa de Jin, porque ela havia entregado o formulário de registro de casamento. Quando ela foi se juntar aos outros na sala de jantar, Sarada começou a refletir sobre o quanto sua vida havia mudado no último ano. Você acha que o ano novo seria tão louco quanto o último? E Sarada finalmente convidaria Mashiro para sair? Se você assistiu a este vídeo até este ponto, diga-nos quem é sua garota favorita de Sakura-Su. Além disso, confira este próximo vídeo.